Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Meu nome é Diana, eu faço parte da equipe da Gerência de Programação Mensal e vou conduzir essa terceira reunião semanal da programação da operação do mês de outubro. Conforme rotina, para quem já está acostumado com essa reunião, teremos a divisão da reunião em 3 blocos. Ao final de cada bloco, a gente faz uma pausa de 5 minutos para análise de perguntas recebidas nos intervalos. No retorno, responderemos as perguntas e retomaremos com as apresentações que estão previstas na nossa agenda. Lembro que essa reunião é gravada, ela fica depois disponibilizada no canal do YouTube do ONS, e a apresentação é publicada no Sintegra ainda hoje mesmo, logo após o fim da reunião. Então, passando rapidamente pela agenda, essa semana não teremos nenhuma apresentação extra, então seguimos com a reunião comum. Então, no primeiro bloco, as apresentações serão feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. E, por fim, no último bloco, teremos a apresentação da Gerência de Programação Mensal e da Gerência de Programação Diária. Então, agora vamos começar as apresentações da reunião, e aí eu chamo o Rafael para falar um pouco sobre a previsão meteorológica. Opa, obrigado, Diana. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui minha tela. Acho que já está aparecendo. Bom, vamos começar então com a previsão meteorológica. Bom, a semana ela começou com a passagem de uma frente fria pelas regiões sul e sudeste do país, e também a atuação de um cavalo na região sudeste, bem nos primeiros dias da semana operativa. Esses sistemas eles organizaram a precipitação nas bacias das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Tá? Tivemos precipitação em torno da média semanal para essas bacias. Né? Agora, no dia de hoje, temos uma nova passagem de frente fria para a região sul, já está ocasionando precipitação nas bacias dessa região. Tá? E nas bacias da região norte do país, tivemos a ocorrência de pancadas de chuva em todas as bacias no decorrer da semana, com destaque para a bacia do Rio Xingu, que apresentou os maiores totais de precipitação na semana em curso. Tá? E os totais nas bacias do norte também ficaram próximos da média semanal para o período, né? Em relação à semana. Bom, aqui nesse slide temos a comparação da temperatura, da média da temperatura do ar máxima na semana anterior e na semana em curso, que é a figura aqui da direita. A gente observa que, de um modo geral, o comportamento ficou muito parecido na semana em curso, com exceção de Curitiba, que apresentou uma elevação na média da temperatura máxima. No decorrer da semana operativa, a gente teve a entrada de ar frio no início da semana, em função do avanço da frente fria pelas regiões sul e sudeste do país. Não foi uma entrada de ar frio tão intensa, né? Então teve um leve declínio nas temperaturas do sul, das capitais das regiões sul e sudeste. Né? E nos últimos dias da semana em curso, a gente está observando uma elevação das temperaturas nas regiões sul e sudeste. Tá? Mas, em comparação à média, ficou em estabilidade, né, nas capitais, com exceção de Curitiba, que apresentou elevação. Bom, quando a gente compara a radiação solar média da semana anterior e da semana em curso, a gente observa que na semana em curso os valores ficaram superiores na região sul e em São Paulo, em comparação com a semana anterior. Isso se deveu ao predomínio de céu claro que ocorreu após a passagem da frente fria no início da semana. Então, esse predomínio de céu claro, principalmente na região sul e em São Paulo, aí no decorrer da semana operativa, favoreceu um aumento nos valores de radiação solar nesses estados, né, em comparação com a semana anterior. Então, na média, ficou um valor superior em relação, em comparação à semana anterior, na região sul e em São Paulo. Né? Nos demais estados, valores muito parecidos com os da semana anterior, tá? Nenhum destaque. Bom, em relação à velocidade do vento, a semana em curso apresentou valores muito parecidos, né? Valores médios similares aos da semana anterior.
Teve uma leve diminuição no início da semana por conta do avanço da frente fria e o leve deslocamento aí do anticiclone subtropical do Atlântico Sul. Então, com isso, desfavoreceu um pouco os ventos no interior da região Nordeste. Mas depois, após a passagem da frente fria, teve um posicionamento desse anticiclone mais próximo do continente, voltou a ficar mais próximo do continente e com isso voltou a subir, voltou a intensificar os ventos no decorrer da semana operativa. E em termos médios, nenhum destaque em comparação à semana anterior, então permaneceu estabilidade em termos aí de velocidade do vento na semana em curso. Bom, aqui temos a sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, em termos de precipitação prevista para a próxima semana. A gente observa que a expectativa de ocorrência de precipitação com totais próximos à média semanal, em praticamente todas as bacias de interesse do SIM. Né, o principal destaque aí é o retorno da precipitação no Médio São Francisco e no oeste do Tocantins, que vinham aí da período de estiagem, então teremos um retorno da precipitação nesses trechos dessas bacias do São Francisco e do Tocantins. E o destaque também é essa permanência da precipitação nas bacias da região sul, sudeste, centro-oeste e na região norte do país. Isso se deve à passagem da frente fria, essa frente que está começando a avançar hoje pela região sul do país, ela irá avançar no decorrer do início da próxima semana operativa pelas regiões sul, sudeste e pelo litoral da Bahia. Então, com isso, favorecendo a organização da precipitação em praticamente todo o país, junto também com a ocorrência das pancadas de chuva, né, na região norte. Então, todas as bacias de interesse do SIM com ocorrência de precipitação próximo à média semanal. Bom, considerando essa sinalização dos modelos numéricos, a gente espera em termos de temperatura máxima, né, média de temperatura máxima para a próxima semana operativa, um declínio em Curitiba, São Paulo, em Curitiba, Campo Grande e nas capitais da região sudeste do país. Isso por conta da massa da massa de ar frio intensa que vai estar associada à passagem da frente fria no início da semana. Então teremos um declínio acentuado da temperatura nos primeiros dias da semana operativa nas regiões sul, sudeste e no Mato Grosso do Sul. Então, tem essa expectativa na média da temperatura máxima na próxima semana, apresentar um declínio, então, nas capitais da região sudeste, em Curitiba e em Campo Grande. Nas demais capitais do país, permanece valores similares aos da semana em curso. Aqui na figura do meio, em relação à geração solar fotovoltaica, por conta da passagem da frente fria no decorrer da semana pela região sudeste e essa frente chegando até o litoral da Bahia, a gente teremos aí um aumento de nebulosidade, principalmente nos primeiros dias da semana da próxima semana, e com isso desfavorecendo a radiação solar, principalmente nos primeiros dias da próxima semana. E em termos médios, por conta dessa diminuição do início da semana, em termos médios é esperado uma diminuição dos valores de radiação solar para a região dos parques de geração centralizada, tanto no sudeste como na região nordeste do país. E em relação à geração eólica, aqui na terceira figura também a expectativa é de que a média da velocidade do vento na próxima semana seja inferior em comparação à semana em curso, por conta do maior deslocamento do anticiclone subtropical do Atlântico Sul para o oceano, visto que essa próxima frente fria ela conseguirá avançar até o litoral da Bahia. Então, é esperado uma diminuição da eólica aí nos primeiros dias da próxima semana, voltando a subir no decorrer da semana, mas como esse declínio essa diminuição vai ser mais intensa nos primeiros dias da semana, então vai fazer com que a média fique inferior, né, ficar em declínio em comparação com a semana em curso. Bom, esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês, agradeço a atenção e devolvo a palavra para a Diana. Muito obrigada, Rafael. Então, dando sequência aqui nas apresentações, agora a gente vai falar um pouco sobre a previsão hidrológica e quem vai falar sobre esse assunto aí com a gente é a Ana Luiz. A palavra é sua. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Vou pedir só um momento para compartilhar minha tela e colocar em modo exibição. Apresentação, né?
Acredito que todos já estejam vendo. Tudo certinho. Então, vou dar início aqui à apresentação pela previsão hidrológica, começando pela previsão do subsistema Sudeste Centro-Oeste, no acompanhamento diário das ENAs. A gente consegue observar que nas últimas semanas houve uma trajetória de recuperação de vazão após o período de uma recessão registrada ao longo do mês de setembro. Atualmente, a ENA ela situa-se em 65% da MLT, e para as próximas semanas a tendência é de manutenção desse patamar, com uma possibilidade de ligeira redução nas vazões. Com isso, a previsão mensal ela foi revisada para 56% da MLT, que corresponde ao percentil 3 do histórico. Agora, partindo para um detalhamento maior das bacias do Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, a gente consegue observar o movimento de recuperação das vazões após um período de recessão, predominantemente ao longo do mês de setembro, com a ENA atualmente em 51% da MLT, e para as próximas semanas a expectativa é de estabilidade, com uma tendência de leve redução nas vazões mais adiante. Com isso, a previsão mensal ela foi revisada para 43% da MLT, o que corresponde ao percentil 4 do histórico. Com relação à bacia do Rio Paranaíba, observa-se um pico recente nas vazões, com a ENA atingindo 71% da MLT, e após esse aumento, a tendência é de um retorno gradual à recessão nas próximas semanas. Com isso, a previsão mensal foi revisada para 49% da MLT, representando o percentil 4 do histórico. Dando continuidade, na parte inferior do slide, na bacia do Rio Paranapanema, verifica-se um pico recente nas vazões, com a ENA em torno de 63% da MLT, e a partir desse ponto, a tendência é de uma recessão gradual nas próximas semanas. Com isso, a previsão mensal foi revisada para 39% da MLT, o que representa o percentil 11 do histórico. Na bacia do Rio Paraná, por sua vez, conseguimos observar um movimento de elevação nas vazões, com a ENA em 65% da MLT, e para as próximas semanas a expectativa é de continuidade desse comportamento, antes de uma possível reversão de patamar para um cenário de recessão. Dessa forma, a previsão mensal foi revisada para 57% da MLT, representando o percentil 10 do histórico. Avançando para o subsistema sul, observa-se um cenário de elevação nas vazões, com a ENA atingindo 101% da MLT, e para as próximas semanas a tendência, a expectativa, é de continuidade dessa oscilação em torno desse patamar, com uma possibilidade de redução ao final do período. A previsão mensal foi atualizada para 95% da MLT, o que corresponde ao percentil 56 do histórico. Ampliando o horizonte de análise para as bacias individuais do sul, nota-se que na bacia do Rio Iguaçu houve uma expressiva elevação nas vazões, com a ENA atualmente 131% da MLT, e para as próximas semanas a tendência é de continuidade também desse cenário no curto prazo, seguida por um movimento de recessão. A previsão mensal ela foi revisada para 90% da MLT, o que corresponde ao percentil 51 do histórico. Com relação à bacia do Rio Jacuí, no gráfico à direita, observa-se uma redução das vazões após os picos registrados no início do mês, com a ENA atualmente 69% da MLT, e para as próximas semanas a tendência é de oscilação com possíveis elevações pontuais. A previsão mensal foi revisada para 127% da MLT, correspondendo ao percentil 74 do histórico. Na parte inferior, temos a bacia do Rio Uruguai, onde houve uma trajetória de recessão após um pico expressivo também registrado ao final de setembro, com a ENA atualmente 82% da MLT. Para as próximas semanas, a tendência é de continuidade desse movimento de queda, com possíveis oscilações pontuais, e dessa forma a gente tem a previsão mensal revisada para 99% da MLT, correspondendo ao percentil 58 do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, temos um comportamento observado estável, com a ENA atualmente em 37% da MLT, e para o horizonte das próximas semanas, a previsão indica uma manutenção do patamar atual sem grandes variações. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada para 37% da MLT, correspondendo ao percentil 4 do histórico. Avançando para o subsistema Norte, observa-se uma trajetória prolongada de manutenção nas vazões, com a ENA atualmente 52% da MLT, e para a próxima semana operativa, a tendência é de recuperação gradual, seguida por um período de transição. A previsão mensal foi revisada para 62% da MLT, representando o percentil 9 do histórico. Seguindo para a bacia do Rio Tocantins, verifica-se uma leve recuperação nas vazões após o período de recessão, com a ENA atualmente 42% da MLT, e para as próximas semanas a tendência é de continuidade dessa recuperação no curto prazo, seguida por possível oscilação nas vazões. Com isso, a previsão mensal foi atualizada para 60% da MLT, correspondendo ao percentil 7 do histórico.
Agora, adotando uma perspectiva mais ampla, né, de todo o território nacional, verificamos que as bacias de Curuaúna ao norte e Antas e Jacuí ao sul, destacadas em verde, apresentam previsões entre 120% e 160% da MLT para a próxima semana operativa. Em seguida, temos as bacias do Jari, Uatuamã, Madeira e Tapajós na região norte, e as do Iguaçu e Uruguai situadas ao sul, representadas em azul, apresentam previsões entre 80% e 120% da MLT. Já em tons alaranjados, destaco-se as bacias do Tocantins, Paranaíba, Xingu, Grande, Paraná e até o próprio Tietê, com previsões variando entre 40% e 80% da MLT. E, por fim, em tons mais avermelhados, encontra-se as bacias do São Francisco, Doce, Jequitinhonha e Paraguaçu, com as previsões abaixo de 40% da MLT. Seguindo, temos aqui ao gráfico à esquerda a análise da evolução da ENA mensal em outubro, em que a gente pode observar uma leve recuperação nos subsistemas Sudeste e Norte após um período de declínio dos meses anteriores. Dando sequência, a gente tem o subsistema Sul, mantendo-se em patamar elevado, enquanto o Nordeste segue em uma condição estável. Passando para o gráfico à direita, a gente consegue observar a evolução da previsão mensal para os subsistemas. Iniciando pelo subsistema Sudeste, a estimativa inicial era de 65% da MLT no PMO, reduziu para 52% na revisão 1 e se manteve próximo a esse patamar nas revisões seguintes, atualmente em 56% na revisão 3. O Norte apresentou comportamento estável ao longo do mês, variando entre 57% no PMO e 62% na revisão 3. Por sua vez, o Nordeste registrou uma queda expressiva, passando de 51% no PMO para 37% na revisão 1 e mantendo-se nesse patamar reduzido nas demais revisões. Por fim, o subsistema Sul apresentou uma forte variação ao longo do mês, iniciando com uma previsão de 95% da MLT no PMO, elevou para 121% na revisão 1 e retornou agora na revisão 3 para 95% da MLT. Com isso, encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra. Diana, fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada, Ana. Então, agora a gente vai para a última apresentação desse primeiro bloco de apresentações, e aí eu vou chamar a Dayana para comentar um pouco sobre a operação hidráulica. Oi, Diana, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Já estou compartilhando a minha tela. Vou colocar aqui no modo apresentação. Então, dando sequência aqui na reunião semanal, vou apresentar agora os destaques da operação hidráulica, começando com o cronograma das próximas salas de crise de acompanhamento, que são coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e que tem a participação do ONS. Então, rapidamente, as próximas salas vão ocorrer no dia 22/10, especificamente para a Bacia do Rio Paranapanema. Para a região do Paraná, ocorrerá a próxima sala no dia 30 desse mês. A do São Francisco, no dia 4 de novembro. A do Tocantins, no dia 3 de dezembro. A do Sul, também em dezembro, no dia 17. A do Norte, no dia 6 de novembro. E a do Alto Paraguai, a região do Pantanal, no dia 7 de novembro. Essa semana nós tivemos a 8ª reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins, no dia 15 de outubro, onde nós levamos um pouco das condições hidrológicas de toda a cascata, bem como os destaques da operação para os principais reservatórios e com destaque para a usina de Serra da Mesa, que é a usina de cabeceira. E aqui a gente traz um breve resumo da simulação hidráulica que foi apresentada na ocasião da reunião com a perspectiva da evolução dos armazenamentos da usina de Serra da Mesa. Então, foi uma simulação de curto prazo, no horizonte de 14 de outubro até 30 de novembro. Foi utilizado o modelo SMAP do ONS para previsão das vazões e foi considerado também o modelo SMWF para obtenção da previsão da chuva nesse período. Como política operativa, foi considerada uma defluência média de 420 metros cúbicos por segundo nesse horizonte de outubro a novembro, destacando que durante os dias úteis a perspectiva é uma política de geração mais elevada, com redução da geração aos sábados e domingos. Aqui no gráfico da esquerda, a gente pode observar
na linha azul, as vazões naturais observadas até o dia 13 de outubro, e na linha vermelha, o cenário previsto de afluência, que foi considerado uma média de 203 metros cúbicos por segundo, corresponde a aproximadamente 45% da MLT nesse período. Então, a gente considerou um cenário aí próximo da MLT. Com base nesse cenário, a gente tem aqui no gráfico ao lado a evolução do armazenamento. Então, a gente pode observar na linha azul que desde junho desse ano, a usina de Serra da Mesa segue numa tendência bem leve de depressionamento. No dia 13 de outubro, com armazenamento de 58%, e com a previsão de alcançar no início de dezembro 56% do seu volume útil, considerando essa política adotada na simulação. Dando sequência, um outro destaque que a gente traz aqui na reunião semanal é a atualização da operação do reservatório de Colíder, que fica localizado na bacia do rio Teles Pires. Como a gente vem apresentando, por questões de segurança de barragem, o nível do reservatório foi rebaixado além do nível mínimo operativo. Esse rebaixamento ele iniciou no dia 14 de agosto, entretanto, desde o dia 29 de agosto, a usina de Colíder busca manter um nível estável do seu reservatório entre a cota 266,10 e 266,20. E essa estabilidade do nível tem como objetivo viabilizar monitoramentos na barragem e também implementar ações corretivas. Conforme declarado pelo agente através do sistema FSAR-H, esse nível estabilizado tende a permanecer até o dia 14 de novembro de 2025. Outro destaque que a gente traz aqui é o acompanhamento da operação das usinas do Baixo Paraná, especificamente Jupiá e Porto Primavera. Então, aqui na apresentação, na linha azul, está representada a defluência de Jupiá. Na linha vermelha, mas aqui por algum motivo não está apresentando aqui no gráfico, mas seria as defluências de Porto Primavera, mas eu posso explicar melhor aqui através da minha fala. O destaque para essa semana é a redução da defluência dessas duas usinas. Então, por condições sistêmicas, nós enxergamos uma janela para a redução dessas defluências. Então, a usina de Jupiá, já no dia de hoje, reduziu para o patamar mínimo de 13.300, e a partir de amanhã a usina de Porto Primavera vai reduzir suas defluências para o patamar mínimo de 3.900. Lembrando que essa condição vai ser acompanhada dia a dia, e ela pode ser suspendida ou até vigorarem os FSAR-Hs, que declaram as defluências mínimas, no caso até o final de outubro, ou se a gente enxergar uma condição de ter que elevar as defluências antes do dia 31 de outubro, a gente vai realizar. Então, o cenário que a gente tem hoje para Jupiá e Porto Primavera é esse que eu acabei de apresentar. E, por fim, o último destaque é um informativo sobre a revisão do Plano Anual de Prevenção de Cheias e do relatório de regras da Bacia do Rio Paraná até Porto São José do próximo ciclo 2025 e 26. Então, na sexta-feira passada, foi emitida uma revisão 1 desse plano, para tratar de um ajuste pontual da limitação de volume alocado que a gente considera para Furnas. Então, originalmente foi considerado 0,964 km³ e foi feito um ajuste para 1 km³. A gente destaca que as diferenças dos valores dos volumes de espera obtidos nesta revisão 1 com os valores originalmente publicados são pequenos e que ocorrem pontualmente em algumas semanas operativas. E aqui a gente disponibiliza o link do PAPC Revisão 1 e também do relatório de regras para a Bacia do Rio Paraná com essa revisão 1. Bom, e com isso, Diana, eu te devolvo a palavra, encerro aqui a minha apresentação e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada, Dayana. Agradeço novamente também o Rafael e a Ana pelas apresentações desse primeiro bloco. Então, encerramos aqui o primeiro bloco, faremos uma pausa de em torno de 5 minutos e retornaremos em breve, então, com as novas apresentações e respostas de alguma pergunta que possa ter chegado. Até mais. Olá, pessoal, boa tarde novamente.
nesse intervalo, a gente recebeu algumas perguntas. Duas perguntas, elas serão direcionadas para responder nos próximos blocos. Só para deixar claro aqui, a pergunta enviada pelo Samuel sobre associada à DEC da CCE e outra associada a um ofício também que a gente recebeu, que foi enviada pela Ariane, e iremos responder nos blocos seguintes. Nessa bloco, então, vamos responder duas perguntas uma, no caso, uma informação que foi enviada aqui pelo Diogo Almeida e uma pergunta feita por ele também. Eu comentei logo na abertura da reunião sobre a disponibilização da gravação da reunião no canal do NS no YouTube, e o Diogo comentou que as apresentações estão demorando muito tempo para serem disponibilizadas no canal. E até verifiquei a da semana passada, por exemplo, ela foi disponibilizada, foi na segunda ou na terça-feira. A gente tem aqui, costuma seguir sempre tem um compromisso de disponibilizar sempre possível, quando a gente já tem a apresentação. Tem vezes que é necessário fazer alguns ajustes assim na apresentação para disponibilização, mas tentamos seguir com a disponibilização o quanto antes, tá? A gente não tem um compromisso fiel de uma data que tem que ser disponibilizada, mas as nossas reuniões acontecem sempre na sexta-feira, né? Na reunião do PMO na quinta e na sexta. Então, às vezes, são grandes reuniões, às vezes com material bem rico e grande, e aí pode ser que a gente não consiga eventualmente disponibilizar na segunda, mas é, cheguei a entrar em contato aqui rapidamente com a equipe responsável pela publicação, e a gente poderia dizer que, na maioria das vezes, a gente disponibiliza ali na segunda-feira. Então, se tiverem ach- se te achar que tiver demorando muito, se chegar na terça-feira e a gente não tiver disponibilizado, até solicitamos que entre em contato através da central de relacionamento com os agentes para a gente tentar providenciar a disponibilização o quanto antes. E a pergunta que o Diogo fez também é relacionada à expectativa para a entrada do período úmido. Qual é a expectativa que a gente tem hoje? Eu vou chamar o Rafael para ajudar a responder. Opa, boa tarde, Diogo. Então, conforme já respondido na reunião semanal da semana anterior, então, considerando os sistemas meteorológicos que estarão atuando no país na próxima semana, aparentemente o estabelecimento do início do período úmido será na próxima semana, tá? Considerando a sinalização dos modelos numéricos e o que está se vislumbrando aí dos sistemas meteorológicos que estarão atuando na próxima semana. Tá? Então, a partir da próxima semana, aí, o estabelecimento, aparentemente, né, o estabelecimento do período úmido. Perfeito. Obrigada, Rafael. Opa. Então, agora a gente segue aqui nas sequências de apresentações. Aí, começando pela primeira apresentação desse segundo bloco, eu vou chamar a Geisa para comentar um pouco sobre a previsão de carga para a programação mensal da operação. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela. Acredito que já deve estar dando para ver. Então, vou falar da previsão de carga para a programação semanal, para a programação semanal da operação. Mas antes de falar da carga em si, eu vou passar rapidamente por alguns destaques meteorológicos. É, Na semana vigente, tanto nas regiões Sudeste, Centro-Oeste quanto Sul, o início da semana operativa, ele teve temperaturas levemente mais elevadas quando comparado com o decorrer da semana, mas não tão elevadas quanto as observadas na semana operativa anterior. O importante é entender que, assim, ao longo da semana operativa, houve um declínio das temperaturas. No caso da região subsistema Sudeste e Centro-Oeste, eh, na média, as temperaturas se mantiveram estáveis. Já no caso da região sul, em Porto Alegre, Florianópolis, houve estabilidade na média. No entanto, em Curitiba, se observou elevação, das temperaturas na semana operativa atual. Para a próxima semana operativa, a expectativa na região Sudeste e Centro-Oeste é o declínio das temperaturas máximas, como já mencionado pelo Rafael, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, em Campo Grande, estabilidade nas demais
capitais e, o importante também, maiores totais de precipitação. Esses maiores totais de precipitação também têm-se expectativa na região sul, e o declínio de temperaturas máximas na região sul é somente em Curitiba, para as demais capitais é uma relativa estabilidade, expectativa. No caso das regiões norte e nordeste, as temperaturas elas têm se mantido estáveis ao longo das semanas operativas. No caso da semana atual, o que se observou foram pancadas de chuva isoladas na região norte, e para a próxima semana operativa, o que se tem expectativa é um maior total de precipitação na Bahia, Maranhão, Piauí e na região norte, nas capitais da região norte. Passando agora para a nossa expectativa de fechamento da carga do SIM da terceira semana operativa, o que a gente pode observar uma maior assertividade das previsões, com um desvio de somente menos 1,02%, uma expectativa de fechamento da carga de aproximadamente 81,4 gigawatts médios, e esse desvio, ele é fortemente relacionado a desvios observados nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para a quarta semana operativa, foram realizadas atualizações nas nossas previsões, também na quinta, mas na quarta semana operativa, a atualização foi de menos 3,38% nas nossas previsões, levando em consideração realmente a sinalização mais recente, a sinalização meteorológica mais recente de declínio das temperaturas capitais do subsistema Sudeste Centro-Oeste e de Curitiba, das temperaturas máximas. Para a quinta semana operativa, o ajuste atualização das previsões de menos 1,68%, estão mais relacionados em uma manutenção do comportamento sazonal da carga e também de uma de consideração do comportamento recente da carga para a atualização dessas previsões da quinta semana operativa. Com isso, a previsão de carga revista para o SIM em outubro é de 81.193 megawatts médios, que corresponde a uma variação de menos 3,11% com relação às previsões do PMO. Passando para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a nossa expectativa de fechamento da carga da terceira semana operativa apresenta um desvio mais moderado em relação às nossas previsões, com um desvio de somente menos 1,8%, uma expectativa de fechamento da carga de 45.726 megawatts médios. Para a próxima semana operativa, a quarta semana operativa, foram realizadas atualizações nas nossas previsões, considerando realmente a queda da temperatura máxima em boa parte das capitais, correspondente a esse subsistema. Então foi realizada uma atualização de menos 5,39 nas nossas previsões, passando para uma previsão de 44.701 megawatts médios para a quarta semana operativa. Na quinta semana operativa, foi realizado também uma atualização das nossas previsões de menos 2,97%, de forma realmente a o comportamento da carga da última semana operativa do mês se aproximar ao comportamento recente observado ao longo do mês de outubro. Com isso, a previsão de carga revista em outubro para o subsistema Sudeste Centro-Oeste é de 45.503 megawatts médios, que apresenta uma variação muito próxima da observada no SIM, de menos 3,4%. Passando para o subsistema Sul, a terceira semana operativa ela também apresentou um desvio moderado nas previsões, em relação às previsões, essa expectativa de fechamento, com um desvio de menos 1,65%, sendo a expectativa de fechamento de 13.017 megawatts médios. Tal como no subsistema Sudeste Centro-Oeste, na quarta semana operativa também foram atualizadas as previsões, elas foram reduzidas em menos 2,97% para 13.150, que se aproximou em certa medida não só do comportamento recente da carga, mas também está levando em consideração a redução das temperaturas máximas, a expectativa, né, de redução das temperaturas máximas em Curitiba. Para a quinta semana operativa, foi realizada uma atualização de menos 1% da carga, de forma a considerar o comportamento sazonal do período, o comportamento também recente da carga. Com isso, a previsão revista para o subsistema Sul em outubro é de 13.118 megawatts médios, que corresponde a uma variação de menos 4,6 com relação às previsões do PMO de outubro. Passando para o subsistema Nordeste, o
Sistema Nordeste, a gente pode observar ao longo das semanas, das 3 primeiras semanas operativas do mês, uma elevação da carga ao longo das semanas, com a terceira semana, a expectativa de fechamento da terceira semana apresentando um desvio de 2,9 em relação às nossas previsões. Como, tanto na região Nordeste como na região Norte, tem-se uma relativa estabilidade de temperaturas e não se tem nenhum destaque em relação à alteração de temperaturas, só realmente a ocorrência de maiores totais de precipitação em alguns estados que compõem o subsistema, foi realizado um ajuste das nossas previsões, uma atualização de 1%, tanto na quarta quanto na quinta semana operativa, de forma realmente a se aproximar mais do comportamento recente observado na carga. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Nordeste é de 3.754 megawatts médios, que corresponde a uma variação de menos 2,73% com relação às previsões do PMO de outubro. Por fim, no subsistema Norte, a gente pode observar ao longo das semanas operativas desvios inferiores ao 1% em relação às nossas previsões. Com a terceira semana operativa, apresentando bastante assertividade também, com um desvio de menos 0,73 em relação às nossas previsões. Como não existe nenhuma sinalização meteorológica e nenhuma alteração em relação ao comportamento de carga de consumidores livres, as previsões da quarta e quinta semana foram mantidas. Então, não houve nenhuma atualização das previsões de carga para a quarta e quinta semana operativa no subsistema Norte. Com isso, a previsão de carga revista do subsistema Norte em outubro é de 8.817 megawatts médios, que apresenta uma variação marginal de 0,10% com relação às previsões do PMO. Era tudo isso que eu tinha para apresentar, Diana, e devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Geisa. Então, dando sequência aqui, e sendo a última apresentação desse bloco, eu chamo o Eduardo para falar um pouco sobre os principais destaques de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Eu vou comentar então sobre os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, começando aqui pela área do LCC de Itaipu, nós temos o desligamento da linha de 500 kV Itaipu, 50 Hz margem direita, circuito 2, das 7 horas do dia 22/10, quarta-feira, até às 17 horas do dia 18/11, terça-feira, e o motivo é efetuar retrofit da parte ativa dos compartimentos da subestação isolada a gás, SF6, correspondentes ao vão da linha. E com isso, temos essa restrição da geração de Itaipu 50 Hz limitada em 6.600 megawatts. Temos também o desligamento da linha de 500 kV margem direita Foz do Iguaçu, circuito 2, das 7 horas do dia 24/10, sexta-feira, às 17 horas do dia 25/10, no sábado, e o motivo é a instalação dos novos painéis do novo Master Control, e com isso temos a restrição do intercâmbio Itaipu-Eletrobras 50 Hz, limitado em 5.200 megawatts. Passando para a interligação Sudeste-Nordeste, temos o desligamento do disjuntor 15L4 de 500 kV da SE Bom Jesus da Lapa 2, a ser realizado das 8 às 14 horas do dia 21/10, na terça-feira, é uma manutenção preventiva, e tem essa restrição de FNES limitada em 6.800 megawatts. Temos também o desligamento da barra 2 de 500 kV da subestação de Governador Valadares 6, a ser realizado das 9 às 17 do dia 18/10, no sábado, e das 7 às 17 do dia 19/10, no domingo. E o motivo é uma obra de expansão da subestação associada à integração da futura linha de 500 kV, Governador Valadares 6, Capelinha 3. E durante essa intervenção é necessário limitar o FNES em 6.200 megawatts. Passando agora para a área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento da barra 1110, de 500 kV da subestação de Tianguá 2, a ser realizada das 7 às 17 do dia 14/10, terça-feira, ao dia 18/10, no sábado, diariamente. E o motivo é a manutenção dos isoladores de porcelana dos equipamentos da subestação Tianguá 2. E durante essa intervenção é necessário limitar o FNEM em 5.200 megawatts e o FNES em 7.000 megawatts. Temos também o desligamento do disjuntor 9722 da subestação de Serra da Mesa,
a ser realizado das 8 horas do dia 13/10, segunda-feira, até às 6 horas do dia 20/10, também segunda-feira. E o motivo é retrofit das proteções da linha de 500 kV Serra da Mesa Gurupi, circuito 2. E durante essa intervenção é necessário limitar o FNS em 3.200 megawatts. Temos também o desligamento da linha Gurupi Serra da Mesa, circuito 2, a ser realizado das 8 horas do dia 18/10, no sábado, até às 6 horas do dia 20/10, na segunda-feira. O motivo é retrofit das proteções da linha. E durante essa intervenção é necessário limitar o FNS em 2.700 megawatts, limitar também o FNS em função de FNS e FJUSC, reduzir em 600 megawatts os limites de FNS e o somatório FNS mais FNS definidos para perda de bipolo de Xingu, e reduzir também em 600 megawatts os limites do somatório FNS mais FNS em função do fluxo norte Xingu. Disjuntor 9712 da subestação de Serra da Mesa, das 8 horas do dia 20/10, segunda-feira, até às 6 horas do dia 27/10, segunda-feira, associado também ao retrofit das proteções da linha, Gurupi Serra da Mesa 2, Gurupi Serra da Mesa, circuito 2, desculpa, e tem essa restrição de FNES, né, de 3.200 megawatts de FNES. Passando para a área de São Paulo, temos o desligamento do compensador síncrono da subestação de Santo Ângelo, a ser realizado das 4h30 do dia 20/10, segunda-feira, até às 17 horas do dia 21/10, terça-feira, e o motivo é a desconexão de cabos para substituição de disjuntor. E durante essa intervenção é necessário reduzir os limites de RSE em 500 megawatts e reduzir os limites de RSUL em 350 megawatts. Temos também o desligamento do compensador síncrono 2, da subestação de Araraquara 2, a ser realizado das 5h30 do dia 22/10, quarta-feira, até às 17 horas do dia 31/10, sexta-feira, e o motivo é análise e levantamento dos dimensionais dos defletores de hidrogênio. E durante essa intervenção é necessário reduzir os limites de RSE em 500 megawatts e reduzir os limites de RSUL em 350 megawatts. Para finalizar, na área sudeste, 500 kV do sudeste, temos o desligamento da linha de 500 kV Marimbondo 2, Araraquara, circuito 1, a ser realizado das 7h30 do dia 6/10, segunda-feira, até às 17 horas do dia 7/11, sexta-feira, e o motivo é a modernização de paredes corta-fogo do reator da linha. E durante essa intervenção é necessário limitar os bipolos do Madeira em 2.000 megawatts, o RSUL em 7.000 megawatts, o LCC de Itaipu em 3.000 megawatts, o bipolo do Xingu em 6.000 megawatts e o FBTA limitado em 2.000 megawatts. Então, com isso, eu encerro aqui minha apresentação. Fico à disposição para eventuais perguntas e retorno para você, Diana. Muito obrigada, Eduardo. Então, pessoal, agora a gente finalizou as apresentações desse segundo bloco. Faremos a pausa de aproximadamente 5 minutos e já já a gente retorna. Até mais. Boa tarde novamente, pessoal. Então, antes de dar continuidade às apresentações do último bloco da reunião, eu vou ler aqui algumas perguntas que recebemos. Vou começar aqui lendo uma pergunta que foi enviada pelo Samuel, da Neoenergia. Prezados, boa tarde. No PMO foi divulgado pela CCE que a representação dos cortes de renováveis, no caso do Ecomp CCE, estava aguardando a deliberação da comissão deliberativa. Houve alguma atualização sobre essa informação? Desde já agradeço. Samuel, a CCE ela costuma participar, né, das reuniões do PMO. Tentamos ver se seria possível a participação aqui nessa reunião também. A CCE não teve disponibilidade para entrar. Então, dado que é uma pergunta direcionada para a CCE, a gente orienta que seja direcionada pelos meios oficiais da Câmara de Comunicação da Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. Ressalvo aqui, faço um lembrete que na próxima semana está, inclusive, programado o encontro do PLD. Então, talvez essa pergunta pode ser direcionada por esse caminho também. Tá bom? Vou seguir aqui com as perguntas, lendo aqui a pergunta da Ariane, da Tradner. Boa tarde. De acordo com o ofício número 553 de 2025, da GDG ANEEL, que ratifica o entendimento de que as distribuidoras devem executar o corte de carga e geração conforme os comandos do ONS, gostaríamos de saber: esse tipo de comando de corte já está sendo implementado pelas distribuidoras a partir das instruções do ONS? Seria possível disponibilizar uma apresentação ou relatório consolidado com esses dados? Obrigada.
E para responder essa pergunta, eu chamo o Eros para nos auxiliar. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos e todas. Ariane, obrigado pela pergunta. Então, bem como você colocou, né, esse ofício ele ratifica um entendimento do operador, que os atuais documentos vigentes, né, regulatórios, possibilitam, em caso de emergência, a redução de geração pela distribuidora, né, de usinas tipo 3, conectadas em sua rede de concessão. Atualmente, o plano, né, está em elaboração pelo ANS e futuramente, né, a gente vai entrar em contato com as distribuidoras, vai fazer a devida divulgação, publicidade, né, aos agentes envolvidos desse processo, ok? Mais uma vez agradeço a pergunta e devolvo a palavra, Diana. Muito obrigada, Eros. Agora eu vou chamar a Geisa para ajudar a responder duas perguntas. Vou ler até as perguntas simultaneamente. A primeira pergunta foi enviada pelo Igor, da StatCraft, que é a seguinte: a redução da carga do Sudeste Centro-Oeste na quinta semana também se dá por efeitos fortuitos, temperatura, ou seria um sinal econômico? E a Yasmin Araújo, da Atmo. Prezados, o que justifica uma revisão de carga tão brusca para a próxima semana? Foi apenas por conta da variação da temperatura? Essas temperaturas já não estavam no radar anteriormente? Ainda sobre o mês vigente, a expectativa de fechamento segue bem abaixo do que foi previsto inicialmente. Esse comportamento também está relacionado apenas à questão da temperatura? Geisa, você pode nos auxiliar, então, nessa resposta? Boa tarde, Igor e Yasmin. Vou responder questionamento de forma conjunta. Começando falando um pouquinho assim da questão de impacto, possível impacto de um sinal econômico. No curto prazo, você não se considera realmente sinal econômico para atualização de previsões. Os sinais econômicos, cenários econômicos são considerados no horizonte do plano, das revisões quadrimestrais, um horizonte mais de médio prazo. Então, essencialmente, a redução da carga da quinta semana operativa, ela tem como objetivo, se observa o comportamento da carga ao longo das semanas, ao longo do mês, e é feita realmente uma atualização dos modelos de previsão, de forma a se aproximar ao comportamento mais recente da carga, levando em consideração também as sinalizações meteorológicas. E aí, fazendo um gancho com o questionamento da Yasmin, a revisão tão brusca da próxima semana, realmente ela é impactada essencialmente pela sinalização meteorológica de queda de temperaturas máximas, né, em boa parte das capitais do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é um subsistema que responde, o comportamento ele representa boa parte do SIM, e em Curitiba. Eh, essas as atualizações meteorológicas, elas são feitas semanalmente, para fins de revisão, semanal das previsões de carga. Quando é realizado o PMO, você tem uma sinalização geral do comportamento meteorológico para um mês, que tende, né, em sua maioria, para uma expectativa de temperaturas dentro da média e temperaturas e precipitações dentro da média. Só que o que a gente observou ao longo das semanas operativas do mês de outubro, que é um mês de transição, que se foi observado foram entradas de frente fria, não ao longo da semana operativa, às vezes no começo, às vezes mais para o final da semana operativa, que reduziam a temperatura e, por conseguinte, a carga. No entanto, se a gente for observar na semana operativa, anterior, que teve temperaturas mais amenas, mas o começo da semana operativa foi bem quente, hã, falando essencialmente da carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a carga chegou aos 49, superior aos 49 gigawatts médios. Então, hã o impacto realmente, das previ tanto do realizado quanto da atualização das previsões, é essencialmente, o comportamento meteorológico que tem se observado ao longo do mês de outubro. Eu acho que isso, assim, eu consigo responder também por que a expectativa de fechamento do mês está abaixo do previsto no PMO. Acho que qualquer, dúvida adicional pode mandar, o questionamento para a central de relacionamento, que a gente responde também. Vou retornar para você, Diana. Muito obrigada, Geisa.
Então, pessoal, agora vamos dar continuidade com as apresentações. É o último bloco de apresentações, então teremos apresentações aqui da Gerência de Programação Mensal e da Gerência de Programação Diária, e eu vou falar aqui então um pouco sobre os destaques das atividades associadas à Gerência de Programação Mensal. Então, começando primeiro aqui com as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana, pegando o período de 18, amanhã, né, sábado, até a próxima sexta, dia 24 de outubro, trouxemos alguns destaques, lembrando sempre sobre qual é o critério de relevância, né? Então, para essa reunião, tem aqui intervenções associadas a unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico e intervenções que sejam de unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste, temos o destaque aqui para uma manutenção corretiva da unidade geradora 1 de Nova Ponte, está programada para ocorrer do dia 18 a 19 de outubro. Para São Simão, temos dois destaques, um associado ao teste de recomposição de autorrestabelecimento parcial da usina, então estão associados a esse teste as unidades geradoras 1, 2, 4, 5, 6, está programado para o dia 19, e a unidade geradora 6, que está com uma parada associada a atividades referentes à expansão futura da usina, que está programada também para o dia 19 de outubro. Para a Jupiá, temos manutenções preventivas nas unidades geradoras 10, 11 e 12. Na 10 e na 12 é apenas no dia 19, e na 11 já é um pouquinho mais longa, começando dia 18 de outubro, indo até dia 19 de novembro. E para Termorio, temos uma manutenção preventiva na unidade geradora 38, que está programada para ocorrer do dia 18 de outubro até dia 7 de novembro. Para o Subsistema Sul, temos o destaque apenas para a usina Governador Ney Braga, para uma manutenção preventiva na unidade geradora 3, no dia 19 de outubro. E em termos de norte, temos destaque para Santo Antônio do Jari, com uma manutenção preventiva anual na unidade geradora 3, prevista para ocorrer do dia 20 de outubro até dia 2 de novembro. E manutenções nas unidades geradoras 13 e 14 da usina hidrelétrica de Belo Monte. A 3 é uma manutenção preventiva geral, prevista para ocorrer de 20 de outubro até 8 de dezembro, e na unidade geradora 14 é uma manutenção corretiva, prevista para finalizar ainda no mês de outubro, do dia 20 até o dia 28. E para o subsistema Nordeste, para a próxima semana, a gente não tem nenhuma intervenção relevante. E agora eu entro aqui nos principais resultados da revisão do PMO, associados à revisão 3 do PMO de outubro, focando em alguns resultados, focando principalmente associados à primeira semana operativa. Então, em termos de CMO, para todos os subsistemas, nós observamos uma elevação do CMO. Estamos com o CMO equalizado em todos os patamares de carga no subsistema Sul e no subsistema Sudeste. No patamar de carga média e leve, está equalizado em todos os subsistemas. Então, em termos de CMO médio, temos, para a próxima semana operativa, um valor de R$ 292,61 por megawatt-hora no Sudeste, Centro-Oeste e Sul. No Nordeste, R$ 291,86 e no Norte, R$ 345,20 por megawatt-hora. Aqui, nesse diagrama, temos a indicação dos limites de intercâmbio que atingiram seu valor máximo na primeira semana. Então, fica o destaque aqui para a NESE, para a FNS mais NESE, e também para o limite de Itaipu 50 Hz no patamar de carga pesada. No patamar de carga média, na patamar de carga leve, foram atingidos os limites apenas associados aos limites conjunturais, que são limites reduzidos associados a intervenções na rede, na primeira semana operativa. Aí, na média, foi na NESE e na FNS mais NESE, e na leve, apenas na NESE. Então, com esse CMO obtido pelo DECOMP, a expectativa de despacho térmico indicada pelo DECOMP para a próxima semana, em termos de SIM, temos um montante de cerca de 13 gigawatts médios, sendo 4.554 no Sudeste, 1.240 no Sul, no Norte 1.176 e no Nordeste de 2. Esses valores que eu comentei são associados à inflexibilidade, de acordo com as declarações dos agentes. E por mérito, temos cerca de 2.000 megawatts médios no Sudeste e no Norte, e cerca de 2.500 no Nordeste e 63 no Sul. Lembrando que todo dia a gente tem a rodada do modelo D100 para ter a indicação do mérito a cada dia. Nessa revisão 3 do DECOMP, a gente está, então, comandando o despacho antecipado
das usinas AGNL para a semana de 20 a 26 de dezembro, e de acordo com o benefício GNL estimado pelo Decomp para essa semana em questão, tivemos o comando de despacho antecipado para todos os patamares de carga para as 3 usinas. Então, segue o comando de despacho para Santa Cruz, para Luiz Oscar Rodrigues de Mello e para Porto Sergipe. Em termos de energia armazenada do subsistema, trazemos aqui, então, a comparação do comportamento da energia armazenada associado às rodadas de Decomp desde o PMO. Então, para cada subsistema, temos umas linhas um pouco mais claras a fim de comparação em relação às últimas rodadas com a vigente dessa semana. Começando aqui pelo Sudeste, a gente começou o estudo com 46,7% da energia armazenada máxima do subsistema, e a expectativa é finalizar o mês de outubro com 45,8%. E também temos aqui a indicação da dispersão de cenários para o segundo mês, então tratando do mês de novembro, e aqui para o Sudeste temos uma variação de EAR entre 39,7% e 51,5%. Em termos de subsistema Sul, a gente começou o estudo com 92,3%, com a expectativa de finalizar o mês com 92,5%, e vemos aí uma dispersão significativa aí dos cenários, podendo variar ou finalizar o mês de novembro entre 57% e 97,4%. Já no subsistema Nordeste, a gente começou o estudo com 51,2%, com a expectativa de finalizar o mês de outubro com 48,8%, e a média aí dos cenários do mês de novembro ficando em 47,3%. E, por fim, o subsistema Norte, começando com 78,2%, com a expectativa de fechar o mês com 68,3%, e a dispersão bem pequenininha ali para novembro, ficando o nível podendo variar entre 54,5% e 56,6%, e a média ficando entre 55,5%. Então, esses eram os destaques que eu tinha para dar aqui associados às apresentações da Gerência de Programação Mensal. Dando continuidade e para encerrar as apresentações dessa reunião, eu chamo a Patrícia para falar um pouco sobre a política operativa da última semana. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Diana. Vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Nós vamos apresentar os principais destaques da política operativa dessa última semana, de 11 de outubro até o dia de hoje, 17/10, trazendo também o acompanhamento do DCEM na programação diária. Apresentamos nesse slide uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do Decomp. No Decomp, o CMO médio semanal foi de R$ 287,95 por megawatt-hora no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, e de R$ 340,73 por megawatt-hora no subsistema Norte. No DCEM, de maneira geral, os valores de CMO eles acompanham os valores de referência do Decomp, destacando algumas principais diferenças. Houve CMOs reduzidos em todos os subsistemas na carga leve dos fins de semana, do fim de semana e no vale de carga dos dias úteis. Além disso, houve CMOs diferenciados no subsistema Norte e Nordeste em alguns períodos, devido a principalmente 4 limitações. O fluxo de importação da área de Roraima, o FLEC, que é definido na Instrução de Operação Normal 5RR, o limite do fluxo Nordeste-Norte, FNEM, definido na Instrução de Operação Normal de Interligação Norte-Nordeste e também devido ao SGI 60.79225, devido ao fluxo Juscelino, conforme Instrução de Operação Normal de Interligação Sudeste-Nordeste, e também devido à limitação de transmissão das LTs de 500 kV, Jaguaruana 2 Pacatuba, Açu 3 Jaguaruana 2, Barreiras 2 Buritirama e do somatório dos fluxos da LT 500 kV de Açu, né, que é Açu 3 Quixadá, Açu 3 Milagres 2 e Açu 3 Jaguaruana 2, conforme Instrução de Operação Normal do Nordeste 5NE. As demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, né, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas no DCEM. Agora, vamos apresentar o gráfico de Blockspot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje.
Podemos destacar que apenas nos subsistemas Norte e Nordeste é possível observar a dispersão de resultados. Agora, separadamente, né, sobre os outliers de cada subsistema, no subsistema Sudeste, entre 7 e 15h30, os principais motivos, né, desses outliers são decorrentes de quatro limitações. A inequação para controle de carregamento da LT 230kV Itabira 4 e Itabira 5, conforme instrução de operação normal 5MG, da inequação para controle de carregamento na transformação 345-138 da subestação de Campos, conforme a instrução de operação normal 5RJ, e devido também ao limite do fluxo Nordeste-Norte, que é o FNEM, conforme a SGI 60792. Por fim, né, que influencia no Sudeste, também a inequação de controle de carregamento da LT Jaíba-Janaúba 3, conforme a SGI 6097425. Já no subsistema Sul, os outliers a partir de 23h30, eles são decorrentes de dois fatores. A inequação para controle de carregamento da LT 230 Salto Osório Foz do Chopin, conforme os SGI 53957 e 5964825, e também da inequação para controle de carregamento na transformação 50345kV da subestação de Ibiúna, conforme instrução de operação normal da interligação Sul-Sudeste. No subsistema Nordeste, os outliers no período entre 6h30 e 13h30 são decorrentes do limite do fluxo Nordeste-Sudeste, que é o FNESE, conforme instrução de operação normal CN, limite do fluxo Nordeste-Norte, que é o FNEM, conforme o SGI 6079225, também devido à limitação de transmissão na LT 500kV Barreiras 2 Buritirama, conforme a instrução de operação normal 5NE, e, por fim, devido à inequação para controle de carregamento da LT 230kV Bom Nome Milagres, conforme instrução de operação normal do Nordeste 2NO. Por fim, no subsistema Norte, os outliers superiores ao longo do dia são consequência do limite do fluxo de importação da área Roraima, que é o FLEC, conforme instrução de operação normal 5RR. Adicionalmente, os outliers inferiores, com valor de CMO em torno de R$ 280 por megawatt-hora, eles são ocasionados pela limitação de geração na usina Jaguatirica 2, conforme o SGI 6367125. Por fim, os outliers inferiores, entre 7h30 e meio-dia, são devidos ao limite do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme o SGI 6079225. A seguir, apresentamos o CMO por barra durante uma meia hora e destacamos que apenas 30% das barras do SIM estão sendo apresentadas. Podemos observar CMOs diferenciados no subsistema Nordeste, e isso é decorrente do limite do fluxo FNEM, e também no estado de Minas Gerais, devido à inequação para controle de carregamento da LT 230 Itabira 4 e Itabira 5. Agora, nós vamos apresentar um comparativo entre DCEM e PDP para os quatro subsistemas. Iniciando pela geração hidráulica, observa-se que a diferença em todos os subsistemas ocorrem devido à política operativa. Na região norte, a geração do DCEM, de maneira geral, é superior à geração do PDP. Já no Nordeste, a geração definida pelo DCEM foi inferior à do PDP. No PDP, está sendo praticada uma operação minimizada com redução de geração na cascata do São Francisco para atendimento da resolução da ANA. Verifica-se também que na região sul, a geração do DCEM é superior à do PDP, enquanto na geração sudeste e centro-oeste, a geração do DCEM é inferior à geração do PDP. Com relação à geração térmica, foram observadas diferenças na geração do PDP em comparação com o DCEM, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do modelo. Adicionalmente, houve também geração térmica por razão elétrica para atendimento ao sistema de Roraima. E nos dias 16 e 17, foi verificada uma geração no PDP inferior ao do DCEM devido à redução de disponibilidade das UTS GNA2, Pampa Sul, J Lacerda B e Porto Sergipe. Com relação ao intercâmbio internacional para essa semana operativa, nos dias 13 e 14, foram programadas ofertas de importação de energia da Argentina pela modalidade de devolução.
Podemos destacar para essa semana operativa, com relação às ofertas de resposta da demanda, que houve acionamento somente no dia 14 de outubro, e o montante aprovado foi de 8 megawatts-hora na modalidade de disponibilidade. Nesse momento, a gente vai apresentar os gráficos com o balanço médio por subsistema em patamares semi-horários, que foram programados para essa semana operativa. Para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, um perfil importador de energia em todos os patamares e a geração dimensionada para controle de nível e atendimento à ponta de carga nas usinas do Grande Paranaíba e Paraná, e também exploração dos recursos energéticos nas usinas da bacia dos rios Madeira e Teles Pires. Já para o subsistema Sul, um perfil de intercâmbio, né, variando um pouco, mas majoritariamente exportador, com uma geração dimensionada conforme a possibilidade de alocação na carga do SIM, realizando ali o controle de nível nos reservatórios em função das afluências previstas e verificadas. Para o subsistema Nordeste, o perfil é exportador de energia em todos os patamares e uma operação hidráulica minimizada com redução de geração na cascata de São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho já entrou na faixa de atenção. Por fim, no subsistema Norte, um perfil importador em quase todos os patamares, à exceção do período de ponta de carga, que tem um destaque para a elevação de geração hidráulica nesse período, e também uma geração dimensionada para atendimento à ponta de carga. Agora, apresentamos a distribuição do balanço no período de 11/10, né, 17/10, por fonte de geração, onde 87% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 43% dessa geração foi de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Comparando com o período anterior, as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foi a redução de aproximadamente 1,2 gigawatt de geração térmica e a elevação de aproximadamente 1,3 gigawatts de geração hidráulica. Com relação à próxima semana operativa, né, a gente tem aqui a previsão de geração eólica. O menor valor médio previsto está para o dia 19/10, com aproximadamente 12,5 gigawatts médio, e a maior média está prevista para o dia 23/10, com aproximadamente 19,3 gigawatts médio. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel através de 5 blocos. Em relação à semana anterior, houve redução dos preços dos 3 primeiros blocos e elevação nos preços dos 2 últimos. Já pelo Uruguai, não foram recebidas ofertas de importação. Com relação à política operativa para a próxima semana, nós temos para o norte uma geração dimensionada para atendimento à ponta de carga, com a UHE Tucuruí buscando seguir a curva de referência. No nordeste, uma operação minimizada, com redução de geração na cascata do São Francisco, considerando que Sobradinho está na faixa de atenção. No sudeste e centro-oeste, manutenção de utilização dos recursos da bacia dos rios Grande Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para atendimento à ponta de carga e também conforme o nível dos reservatórios. Já no subsistema sul, uma geração para controle de nível dos reservatórios em função das afluências, conforme também possibilidade de alocação na carga do SIM. Para atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada será alocada preferencialmente em usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul e na Água Tucuruí, e há uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Ocorrência de EVT. Para a próxima semana operativa, há expectativa de ocorrência de EVT. A exportação está condicionada a uma análise diária. E exportação de energia. Para a próxima semana, poderá ocorrer exportação de energia condicionada à validação elétrica e considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Para finalizar, destaque-se alguns informes referentes a variados assuntos. Primeiramente, houve a publicação da Portaria Normativa do MME 117, de 19 de setembro, com a atualização, né, das diretrizes da Portaria 88, de 31 de outubro, prorrogando o prazo de validade para até 30/4 de 2026. Nós recebemos ofertas que ainda estão em avaliação pelo ONS e CCE e serão divulgadas assim que estiverem válidas.
Também houve uma alteração no relatório executivo da programação diária da operação eletroenergética, no REPDOI. Os dados referentes às defluências programadas não estão mais disponíveis nesse arquivo, pois podem ser consultadas no Programa Diário de Defluências, né, no PDF, que é um produto do PDO e é disponibilizado diariamente no SPDO. Por fim, referente ao GT de aprimoramento da representação do complexo de Belo Monte no módulo D100, as contribuições da nota técnica serão recebidas até dia 19/10. Já o despacho da ANEEL 2806, que foi publicado no dia 13 de outubro e que homologa os modelos da cadeia de otimização eletroenergética, conforme a pertinência, né, do nível mínimo operativo de 95,5, volume mínimo, né, corresponde a 1.170,93 hectômetros cúbicos, a atualização ela será realizada no PMO de novembro. E nós destacamos também que a versão 21.2.1 do D100 foi validada no dia 2 de setembro, durante a 43ª reunião da FTD 100. Dentre os aprimoramentos, destaca-se o cálculo do custo total das térmicas, mais especificamente a consideração do custo residual devido ao tempo mínimo de permanência para acionamento, que é o TEOM, além do horizonte de simulação do D100. A coordenação da FT, que é composta pelo INSS-CCE, informa que a documentação da versão 21.2.1 já foi enviada para a ANEEL, que vai abrir uma tomada de subsídios com a sociedade e, após os ritos normais de aprovação, a versão passará a ser utilizada pelo INS na programação diária. Com isso, encerro a apresentação e devolvo a palavra para você, Diana. Muito obrigada, Patrícia. Então, agora encerramos as apresentações dessa reunião, faremos o último intervalo e em breve voltaremos com as respostas às perguntas que estão pendentes. Até mais. Olá, pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui iniciando o último bloco aqui para responder as perguntas que estão pendentes. Eu vou começar aqui lendo uma pergunta que foi enviada pelo Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. O maior impacto no comportamento da carga desse ano em relação ao ano anterior tem sido a ocorrência de temperatura mais baixa? Observei que a carga na ponta não está descolando muito, diferente dos valores ao longo do dia. Geisa, você pode nos auxiliar? Posso sim, né, Diana. Alessandro, então, vou dividir a resposta em duas partes, começando a falar do comportamento da carga desse ano em relação ao ano anterior. Realmente, o que tem sido observado é que o período de janeiro a março ele foi realmente marcado por anomalias positivas de temperatura, elevação de temperaturas extremas, especialmente no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nos meses de fevereiro e março, com entrada inclusive de ondas de calor. A partir daí, de abril em diante, você vê a carga sendo influenciada realmente por temperaturas, especialmente dos meses, temperaturas, anomalias negativas de temperatura, então temperaturas abaixo da média, mas não somente isso. Nos meses de abril até agosto, você tem observado, em capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, temperaturas extremas, essencialmente temperaturas máximas inferiores às observadas, no mesmo mês do ano anterior. Então, isso a carga acaba respondendo a esse comportamento da temperatura. Então, realmente isso tem ocorrido nesse ano, a partir do mês de abril, essencialmente. Com relação à carga, a sua observação em relação a carga da ponta não está descolando muito, diferente do que tem ocorrido, ao longo do dia, realmente a gente tem observado esses desvios, no meio do dia, em relação às nossas previsões. Isso pode estar relacionado a alguns fatores, até mesmo, assim, a própria estimativa da MMGD, que a gente tem que lembrar que a MMGD ela é estimada, né. E aí o que a gente tem feito, a gente tem trabalhado com os projetos internos para melhorar as nossas projeções. Então realmente, isso tem ocorrido no meio do dia, sim. Acho que se tiver mais alguma dúvida, pode mandar questionamento para a central de relacionamento, a gente esclarece em mais detalhe. Pode retornar, Diana. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Geisa. Agora eu vou responder a pergunta enviada pelo Pedro, da Âmbar Energia.
que é a seguinte. Prezados, boa tarde. Não estou conseguindo mais encontrar no site do FSARH os formulários 28 8922 e 8920, referente à restrição de vazão turbinada máxima da OHE Capivara. Essas restrições ainda estão válidas para a última semana de outubro e ao longo de novembro? E aí eu chamo a Dayana para nos auxiliar. Olá, boa tarde, Pedro. Então, só para esclarecer, esses dois FSARHs, eles foram declarados no âmbito da revisão 2 do PMO de outubro, que aconteceu na semana passada. Então, para atendimento da resolução da ANA da Bacia do Paranapanema, nós fizemos as simulações e na revisão 2 apontou que no final de outubro e para o segundo mês, novembro, Capivara estaria na faixa de atenção, e por isso foi declarada essa limitação nesses dois FSARHs. Mas na revisão 3, atualizada essa semana, a simulação indicou que Capivara permaneceria na faixa operativa normal. Então, não teria mais a condição dessas limitações de turbinada máxima. E, portanto, esses dois FSARHs, respondendo essa pergunta, eles não estão vigentes e eles foram cancelados. Tá bom? Então, sem limitação por hora de vazão turbinada máxima na usina de Capivara. Te devolvo a palavra, Diana. Muito obrigada, Dayana. Agora eu vou ler aqui uma pergunta enviada pelo Diogo Almeida. Não entendi por que o norte o CMO do norte está tão alto no patamar de carga pesada. Podem repetir, por favor? Essa pergunta está associada, pelo meu entendimento, do CMO obtido pelo DECOMP para a primeira semana operativa. E ao longo da apresentação da programação diária, a Patrícia comentou sobre um comportamento do DECEM, e bem similar ao que aconteceu no DECOMP também. Então, foi mostrado na apresentação do DECEM que teve o CMO associado ao atingimento do limite do fluxo de importação da área de Roraima, e associado a isso também tivemos manutenção prevista para a primeira semana para a usina termoelétrica de Jaguatirica. Então, juntando essas duas condições de atingimento de limite, mais a manutenção dessa térmica, foi necessário o despacho da usina termoelétrica de Bonfim, que possui o CVU de R$ 555,69 por megawatt-hora, que é justamente o CMO obtido no patamar de carga leve, né, no patamar de carga pesado, na região norte. Então, esse foi o motivador. E para finalizar aqui as perguntas, tem a pergunta aqui do Alessandro, da Petrobras. Boa tarde. Poderiam explicar os fatores que levaram ao despacho antecipado da GNL para usinas de Linhares, Santa Cruz e Porto Sergipe entre 20 e 26? Nessa semana, há uma tendência de carga mais baixa e melhores afluências. Adicionalmente, a termoelétrica de Porto Sergipe não foi despachada na semana anterior. Então, o que a gente teve de novidade, né, Alessandro, associado ao que foi de comandado de despacho na semana anterior, foi o despacho de Porto Sergipe. Porto Sergipe, na semana passada, estava bem no limiar, associado, comparando o CVU delas com o benefício GNL, estimado na semana que foi comandada na revisão 2 do PMO de outubro. O CVU de Porto Sergipe está ali em torno de R$ 315 por megawatt-hora, e o benefício GNL na pesada, por exemplo, estava em torno de 313, então estava bem no limiar. Então, considerando a atualização que a gente faz toda semana, que envolve carga, envolve vazão, todas as condições, a gente entra em outro ponto de operação. E aproveita também aqui para fazer um destaque, que acabou que a gente não deu durante a reunião, mas a Dayana comentou na apresentação da operação hidráulica sobre uma revisão que foi necessária ser feita no Plano Anual de Prevenção de Controle de Cheias. E, em função disso, na sexta-feira passada, tivemos a republicação, a rerodada e a republicação do modelo New Wave, e também uma republicação do revisão 2 do PMO de outubro do DECOM. Então, além das atualizações normais, tivemos também uma atualização da função de custo futuro vindo do New Wave em função desse erro que foi encontrado. Então, todas essas considerações possivelmente foram motivadores para ter esse despacho de Porto Sergipe agora na semana de dezembro. Então, finalizamos aqui as respostas às perguntas que foram enviadas.
Relembro que estamos à disposição para qualquer dúvida adicional via central de relacionamento com os agentes. E, então, agradeço a participação e a presença de todos. Encerro aqui a reunião com o lembrete de que na próxima semana ainda tem a última e quarta reunião semanal da programação da operação do mês de outubro. E só na semana seguinte, nos dias 30 e 31 de outubro, é que teremos a reunião do PMO. Então, a gente fica por aqui. Agradeço a participação de todos e a atenção. Obrigada, boa tarde.